Entre os espectros mais sombrios que assombram a memória do século XX, poucas figuras personificam a banalidade e a brutalidade do mal de forma tão visceral quanto Ilse Koch. Seu nome ecoa não apenas como um registro histórico, mas como um sussurro gelado, associado para sempre ao título que os prisioneiros lhe deram, a Bruxa de Buchenwald. A lenda, terrivelmente real, fala de uma mulher que não se contentava com a morte, mas a transformava em fetiche, ordenando que abajures, luvas e capas de livros fossem confeccionados com a pele tatuada daqueles que ela ajudava a sentenciar. Uma coleção macabra que desafia a nossa compreensão sobre os abismos da alma humana. A história dessa mulher começa paradoxalmente na mais absoluta normalidade. Margaret Ilse Köhler nasceu em Dresden aos 22 de setembro de 1906, no seio de uma família de classe trabalhadora. Seu pai era um capataz, um homem de ordem e disciplina, mas nada em sua infância ou juventude parecia prenunciar o monstro que viria a ser. Ela era uma garota educada e sorridente, que concluiu seus estudos comerciais e encontrou emprego como secretária e contadora. Um roteiro de vida comum em uma Alemanha que ainda se curava das feridas da Primeira Guerra Mundial. Mas as sementes do radicalismo já envenenavam o solo da República de Weimar. Em 1932, um ano antes de Adolf Hitler tomar o poder, a jovem Ilse, então com 26 anos, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela se filiou ao Partido Nazista. O que a atraiu? A promessa de ordem em meio ao caos, a retórica inflamada de restauração nacional? Ou ela já sentia, dentro de si, um eco daquela violência que logo se tornaria a lei da terra? O Terceiro Reich, ao se consolidar, começou uma vasta obra de engenharia social, e a mulher alemã era uma peça central nesse projeto. A propaganda nazista pintava um ideal feminino muito específico, a mulher como guardiã do lar e do sangue, cuja principal função era gerar filhos para fortalecer a raça ariana. O regime oferecia medalhas, como a Cruz de Honra da Mãe Alemã, para aquelas com 4 ou mais filhos, e criou programas como o Lebensborn, uma iniciativa da SS para incentivar a natalidade entre os racialmente puros. Ao mesmo tempo, leis draconianas puniam o aborto, e a esterilização forçada se tornava uma arma contra os considerados indesejáveis. Por um lado, o Reich glorificava a maternidade, por outro, perseguia, aprisionava e aniquilava as mulheres que não se encaixavam em seus moldes: judias, ciganas, dissidentes políticas, deficientes. Das quase 40 milhões de mulheres que viviam sob a suástica, estima-se que 13 milhões participaram ativamente das engrenagens do regime, como professoras, enfermeiras e burocratas. E algumas, uma minoria sinistra, encontraram seu lugar na linha de frente do terror, como guardas e administradoras nos campos de concentração. Ilse Koch, no entanto, escolheria um terceiro caminho, um caminho não definido pela maternidade, mas pelo poder. Em 1936, ela se casou com Karl Otto Koch, um oficial da SS em ascensão. A união foi mais do que um ato pessoal. Foi um passaporte para o círculo íntimo do terror nazista. Karl Otto era o comandante do recém-fundado campo de concentração de Sachsenhausen, nos arredores de Berlim. E foi para lá que ele levou sua nova esposa. Sachsenhausen, inaugurado em julho de 1936, foi concebido como um campo modelo, um laboratório para a repressão sistemática. Em seu primeiro ano, já aprisionava mais de 1.600 homens, submetidos a um regime de trabalho forçado e brutalidade constante. Foi nesse cenário que Ilse Koch teve seu primeiro contato direto com o sistema. Começando como secretária e guarda, ela observava, aprendia e muito rapidamente começava a participar. O prólogo de seu reinado de terror, no entanto, foi breve. Em agosto de 1937, Karl Otto Koch recebeu uma nova missão: construir e comandar um novo e vasto campo de concentração perto da cidade de Weimar, o berço do humanismo alemão. O nome do lugar ironizava a beleza da natureza local: Buchenwald, a floresta de faias. Ali,
Em uma colina com vista para a cidade de Goethe e Schiller, um monumento à barbárie começou a ser erguido. Buchenwald se tornaria um dos maiores e mais infames campos dentro das fronteiras da Alemanha. Um perímetro de cercas eletrificadas, torres de vigilância com metralhadoras e patrulhas incessantes criaram uma ilha de desespero da qual era quase impossível escapar. Dentro deste império de arame farpado, Ilse Koch já não seria mais uma mera funcionária. Ela seria a rainha. Ext. No papel, a razão oficial para as execuções era simples e para o Terceiro Reich aceitável: oposição política. Uma sentença de morte carimbada e arquivada. Mas nos corredores fétidos de Buchenwald, a verdade oficial era apenas uma fachada, uma mentira conveniente para esconder uma podridão muito mais pessoal e perigosa. A verdade é que aqueles dois profissionais de saúde não foram silenciados por suas ideias, mas por aquilo que seus olhos haviam visto e suas mãos tratado. Eles guardavam um segredo que poderia implodir a carreira e a reputação do comandante Karl Otto Koch. Nas sombras da enfermaria do campo, eles haviam diagnosticado e tratado o homem que comandava aquele inferno, a doença sífilis, a mesma doença venérea que o próprio Koch, em sua hipocrisia, usava como pretexto para punir e humilhar seus subordinados. A revelação de que o comandante ariano compartilhava dessa impureza seria uma mancha indelével em sua imagem de poder. E assim, temendo a desonra, Koch tomou a decisão. Eles precisavam desaparecer. A teia de assassinatos para proteger esse único segredo não parou por aí. As investigações posteriores desenterraram outra morte, maquiada como uma tentativa de fuga. Um prisioneiro abatido a tiros enquanto supostamente tentava escapar. A realidade, no entanto, era mais sórdida. Aquele homem havia recebido uma ordem direta de seus superiores: buscar água num poço que ficava para além das cercas do campo. Uma tarefa rotineira, talvez até um breve respiro do ar viciado das barracas. Enquanto ele caminhava, de costas para a guarda, um único disparo ecoou, o que tornava sua morte suspeita. Ele também era um dos poucos que havia ajudado no tratamento da sífilis de Koch. O padrão era claro e brutal, mas a sangria não se continha dentro dos limites do arame farpado que separava os guardas dos prisioneiros. A paranoia e a corrupção eram um câncer que consumia o próprio corpo da SS por dentro. Um oficial da organização, um homem chamado Köhler, foi encontrado morto dentro do campo. O assassino não era um prisioneiro desesperado, mas um dos seus, Dr. Waldemar Hoven, o médico nazista responsável por experimentos macabros, o homem que testava doenças e venenos em cobaias humanas, injetando fenol e Evipan diretamente em suas veias. Köhler, segundo os relatos, sabia demais sobre as atividades ilícitas do casal Koch. E Hoven, que além de colega de farda era também amante de Ilse Koch, encarregou-se de garantir o seu silêncio. A arma do crime não foi um fuzil, mas a ferramenta de seu ofício, uma seringa com uma dose letal. Enquanto o sangue esfriava, o ouro se acumulava. Os assassinatos eram apenas a ponta mais afiada de um iceberg de corrupção sistêmica. Documentos e testemunhos revelaram a escala do enriquecimento ilícito de Karl e Ilse Koch. Eles haviam transformado o sofrimento em uma fonte de riqueza pessoal. O exemplo mais infame foi a construção de um picadeiro coberto, uma arena de equitação suntuosa e extravagante, um presente de Karl para sua esposa, encomendado em maio de 1940. O custo, mais de 250.000 Reichsmarks. Uma fortuna financiada com o dinheiro extorquido dos prisioneiros, com o ouro arrancado dos dentes dos mortos, com os bens confiscados na chegada ao inferno. E este era apenas um detalhe. Koch usava os recursos roubados para comprar automóveis de luxo e, discretamente, transferia fortunas para contas bancárias na Suíça, construindo um império particular sobre uma montanha de cadáveres. Quando a própria SS finalmente concluiu suas investigações, Karl Otto Koch foi formalmente acusado. Mas qual foi o crime que selou seu destino aos olhos de seus próprios chefes? Não foram as torturas, não foram as execuções sumárias sem autorização, não foram os crimes contra a humanidade,
foi a corrupção. Para os nazistas, os bens confiscados dos judeus e outros prisioneiros pertenciam ao Reich. Eram recursos para financiar a máquina de guerra. A apropriação privada desses bens não era apenas um roubo, era uma traição ao sistema. As atrocidades eram toleradas, até incentivadas. O roubo do Estado, jamais. Considerado um traidor pela organização que serviu, Karl Otto Koch foi condenado à morte. Em 5 de abril de 1945, a poucas semanas do fim da guerra, ele foi executado por um pelotão de fuzilamento da SS. Seu corpo foi cremado no mesmo crematório que ele usou para incinerar milhares de suas vítimas. Ilse, contudo, escapou. Absolvida por falta de provas que a ligassem diretamente aos assassinatos e à corrupção investigada naquele momento, ela permaneceu livre. A justiça, para ela, ainda tardaria a chegar. Enquanto isso, a guerra chegava ao seu clímax. Em Buchenwald, nos primeiros dias de abril de 1945, o ar vibrava com uma mistura de desespero e antecipação. Os prisioneiros sabiam que a SS planejava exterminá-los, apagar todas as testemunhas de seus crimes antes da chegada dos aliados. Em um ato de coragem suprema, um grupo da resistência interna recorreu a uma arma secreta, um transmissor de ondas curtas clandestino, montado com peças roubadas e alimentado por um pequeno gerador movido à mão. Em código Morse, eles enviaram uma mensagem urgente para o universo. Aos aliados, ao exército do general Patton, aqui é o campo de concentração de Buchenwald. SOS, precisamos de ajuda, eles querem nos evacuar, a SS quer nos destruir. A resposta, quase um milagre, chegou em apenas 3 minutos. Resistam, estamos a caminho para ajudar. Estado-Maior do Terceiro Exército. A esperança, antes uma centelha, agora se tornava uma chama. Os prisioneiros começaram a se organizar para lutar. Mas o monstro não morreria sem um último espasmo de fúria. Pouco antes da chegada dos americanos, o quartel-general da Gestapo em Weimar emitiu uma ordem final. Buchenwald deveria ser destruído com explosivos. Nenhum sobrevivente deveria ser deixado para contar a história. A ordem foi enviada por telefone, mas, por um golpe do destino, a chamada não foi atendida por um oficial da SS. Foi atendida por um prisioneiro. A poeira da estrada se assenta para revelar os tanques da 6ª Divisão Blindada do Exército dos Estados Unidos. É 11 de abril de 1945 e o campo de concentração de Buchenwald está prestes a ser libertado. O som dos motores quebra um silêncio antinatural. Um silêncio de exaustão e morte. Mas o que os soldados americanos encontram ali desafia qualquer preparo, qualquer relato de guerra. Mais de 21.000 sobreviventes. Ou melhor, 21.000 espectros. Figuras esqueléticas, reduzidas à pele, osso e um olhar vazio, que parecia ter atravessado o inferno e perdido o caminho de volta. Os corpos exaustos pela fome, pelas torturas, pelo trabalho forçado. A libertação era apenas o primeiro passo. O general Patton, comandante do Terceiro Exército, estava determinado a queimar aquela imagem na consciência do povo alemão. Ele não permitiria que a cortina da ignorância caísse novamente. Por sua ordem, 1000 cidadãos da próspera e culta cidade de Weimar, a poucos quilômetros de distância, foram obrigados a marchar até o campo, uma curta caminhada que se tornaria a mais longa e terrível de suas vidas. Eles foram forçados a confrontar a realidade que florescia em seu quintal. A cena era apocalíptica. Montanhas de corpos emaciados, empilhados como lenha, aguardando os fornos crematórios. Prisioneiros ainda vivos, que os observavam por trás das cercas de arame farpado como fantasmas de um mundo esquecido. O cheiro denso de cinzas humanas que pairava sobre os crematórios. E em uma mesa, exposto como um troféu macabro, o horror tinha um método. Abajures feitos de pele humana tatuada, membros e órgãos conservados em frascos, e 2 cabeças encolhidas, um testemunho grotesco de uma ciência pervertida. Diante do abismo, a negação se quebrou. Muitos dos cidadãos de Weimar choraram convulsivamente. Alguns desmaiaram, outros, pálidos de horror, gaguejavam a mesma frase repetidas vezes.
Não sabíamos. Mas como não saber? Enquanto o mundo descobria Buchenwald, Ilse Koch tentava se apagar da história. Com a aproximação das forças aliadas, a bruxa de Buchenwald fugiu para Ludwigsburg, buscando refúgio com a família. Mas nem mesmo seus parentes suportaram sua presença. Seu comportamento destrutivo, afogado em álcool e atos promíscuos, fez com que a própria família buscasse retirar a guarda de seus filhos. O caos do fim da guerra adiou a burocracia, mas a prisão era inevitável. Em junho de 1945, ela foi capturada. O palco da justiça foi montado, ironicamente, em outro antigo campo de concentração, Dachau. O processo de Buchenwald teve início em 11 de abril de 1947. Entre os 31 réus estava ela, a única mulher. Nos interrogatórios, Ilse Koch era a personificação da negação. Desconhecia os assassinatos, ignorava as torturas, nunca soube dos experimentos médicos, mas suas palavras se desfaziam diante do coro de vozes dos sobreviventes. Testemunhas a acusaram diretamente, descrevendo como ela cavalgava pelo campo, selecionando prisioneiros com tatuagens interessantes. Homens que, dias depois, desapareciam para que suas peles pudessem se tornar objetos de decoração. Quando a sentença foi proferida, em 14 de agosto de 1947, um detalhe biológico mudou seu destino. Ilse estava grávida, um filho concebido, durante sua detenção com outro prisioneiro alemão. A vida que ela carregava no ventre, paradoxalmente, salvou a sua da pena de morte. Ela foi condenada à prisão perpétua. Contudo, a história tomaria outro rumo inacreditável. Após uma revisão, sua sentença foi drasticamente reduzida para apenas 4 anos. A decisão provocou uma onda de revolta internacional. Jornais protestaram, sobreviventes se manifestaram. A indignação global foi um tsunami que forçou as autoridades alemãs a agir. Ilse Koch foi novamente acusada, desta vez por incitação ao assassinato em 135 casos específicos. Um segundo julgamento começou em novembro de 1950. Durante 7 semanas, um exército de 250 testemunhas foi ouvido, 50 delas para sua defesa. Ilse parecia desmoronar sob o peso das acusações, desmaiando 2 vezes no tribunal. Realidade ou teatro? Era impossível dizer. Mas as provas eram esmagadoras. Em 15 de janeiro de 1951, o veredito final. Desta vez, não haveria brechas, não haveria escapatória. Prisão perpétua. Sua culpa, documentada em um relatório de 111 páginas que detalhava a dimensão de sua crueldade. Os anos na prisão foram um lento apagar de luz. Seus repetidos pedidos de indulto foram todos negados. Isolada do mundo, sua sanidade começou a se fragmentar. A bruxa de Buchenwald passou a ser assombrada por seus próprios fantasmas. Em seus delírios, acreditava que os sobreviventes invadiam sua cela durante a noite para atormentá-la, que os mortos vinham exigir de volta a pele que ela lhes arrancara. O legado de horror se estendeu para a geração seguinte. Seu filho, Artwin, fruto do casamento com Karl Koch, não suportou o peso do estigma. Em 1967, incapaz de conviver com a vergonha de ser filho de 2 dos maiores criminosos do regime, ele tirou a própria vida. Pouco tempo depois, o ato final. Em 1º de setembro daquele mesmo ano, Ilse Koch, completamente transtornada, amarrou um lençol nas grades de sua cela. Ela tinha 60 anos. Seu corpo foi enterrado em uma tumba anônima, sem nome e sem luto. Assim, no silêncio de um cemitério qualquer, terminou a história de uma das mulheres mais cruéis que o regime nazista já produziu. A história oficial raramente guarda seus nomes. Eles foram os arquitetos invisíveis de vitórias e derrotas, operando nas fissuras da realidade, onde a lealdade era uma moeda e a verdade uma arma. Mas o que move um indivíduo a abandonar a própria identidade, a viver perpetuamente sob um disfarce, sabendo que seus maiores triunfos jamais seriam celebrados? Suas trajetórias são um labirinto de codinomes, mensagens cifradas e sacrifícios silenciosos.
Um capítulo oculto da crônica humana que apenas começa a ser revelado.